Nos desenhos animados, nós já tivemos diversas vezes em que o protagonista ele é quebrado emocionalmente, que é aquele momento que ele passa por um choque que parece até um trauma. Então hoje eu quero falar de alguns protagonistas que passaram por isso e vamos descobrir também como que eles lidaram com essa situação. Estão todos perdidos porque não tem noção do tempo aqui. Está desperdiçando a sua vida. Olha só pra você. E eu queria começar pelo Robin de Jovens Titãs, que no episódio 5 da terceira temporada, chamado Assombração, Robin passou por um trauma depois que ele começou a ver o fantasma do Slade. E isso causou um problema mental nele tão grande que ele passou até a brigar com os outros titãs. Nesse momento, eu até posso dizer que ele foi destruído emocionalmente, mas vocês já vão entender do que eu tô falando. E esse episódio começa com o Robin na torre, em que ele estava observando a movimentação. Só que enquanto isso, acabou chegando o Cyborg, que ele estava surpreso do Robin estar acordado até aquela hora. Sendo que era por Robin estar dormindo, afinal a cidade está tranquila. Mas o Robin, ele estava completamente focado, tanto que ele nem respondeu. Bom, o que você estiver procurando deve estar dormindo. Assim como você deveria. E como ele não estava conseguindo dormir, ele tinha ido ver a máscara do Slade, que o Cyborg, inclusive, ele até voltou para conversar com o Robin, porque ele tá olhando tanto para aquilo que parecia até paranoico. Ele estava um pouco preocupado do Robin estar com tanto hiperfoco assim no Slade. Só que naquele mesmo momento, o alarme da torre acabou tocando, e eles vão enfrentar os caras que estavam tocando terror na cidade. Desista, Cinderblock, antes que seja derrotado. E tinha sido ali uma batalha intensa, mas acabou com a vitória dos titãs. Só que o real problema, ele começa agora, porque depois de uma explosão, Robin foi jogado para a floresta, uma mata próxima que estava ali perto, e simplesmente ele começou a ver a sombra do Slade. Então acabou entrando naquela questão, ele estava vendo mesmo o Slade ou era só uma ilusão? Porque como ele está completamente obcecado por isso, pode ser que a mente dele esteja pregando uma peça. Só que ainda não tem como saber, e a decisão que o Robin tomou foi um pouco imprudente, porque ele vai completamente sozinho seguindo o rastro do suposto Slade. Slade. Só que depois disso, ele começa uma batalha contra o Slade que ele acaba confessando uma coisa. Ele liberou aqueles caras que era pra chamar a atenção dos titãs, e principalmente pra atrair o Robin, e ele acabou revelando uma coisa absurda, que ele colocou 3 bombas na cidade que poderia causar um terremoto, e isso seria suficiente pra destruir a cidade inteira. Então se aquele era o Slade mesmo, ele já voltou sendo o vilão que ele é. Só que depois disso, como o Robin não voltou pra enfrentar aqueles caras de novo, o Mutano acabou ficando meio bolado, porque pareceu que o Robin esqueceu deles. Mas o Robin explica, né, que o Slade tinha voltado e fala o que ele acabou de ouvir, que é sobre essas bombas aí e tudo mais. Só que o Cyborg, ele não tava botando muita fé logo de começo, porque o Robin tava com hiperfoco no Slade. O Cyborg começou a pensar que talvez fosse uma peça que a própria mente dele causou no Robin. Só que pelo legado do Robin e também por ele ser o líder, acabam dando um voto de confiança, mesmo sem ninguém ali ter visto o Slade fora o Robin. Só que o problema é que quando o Cyborg vai ver onde supostamente está a primeira bomba, lá simplesmente não tinha nada. Olha, eu não achei nada, nenhum sinal de nada em comum. O que nesse momento começa a abalar um pouco a confiança do Cyborg, até porque desde o início ele não estava acreditando muito nessa volta do Slade. Não que ele não acredita no Robin, mas ele estava pensando nisso demais. E o mesmo vale para Ravenna e pro Mutano, eles não encontraram nada. Só que o Robin, ele só mandou eles continuarem procurando. Só que eles estavam fazendo isso em plena chuva, tanto que o Mutano acabou ficando gripado. Naquele momento, o Robin estava tão obcecado que ele estava colocando a segurança do time abaixo dessa suposta volta do Slade. E por conta disso, ele começou até a falar como se os titãs fossem um bando de incompetente, e talvez ele que fosse o único apto a fazer isso. O que a Stellar, inclusive, ela estava preocupada com aquela situação, mas até o momento ela estava acreditando no Robin. Eu disse a eles exatamente onde o Slade colocou os geradores, eu é que devia ter ido procurar. O problema é que logo depois o Robin acabou vendo o Slade pela floresta. E aqui inclusive a coisa fica um pouco estranha, porque quando a Stellar chega, o Slade passa por ela e ela simplesmente não viu ele. O que naquele momento o Robin acabou até sendo agressivo, mesmo a Stellar dizendo que não tinha ninguém ali, ou seja, começou a ficar estranha a situação porque o Robin ficou agressivo. Os outros titãs, inclusive, eles não acharam provas de que o Slade tinha retornado, e nem a Stellar viu ele, o que acabou dificultando acreditarem no Robin. E isso acaba reforçando ainda mais quando ela vai falar com os outros titãs. O Robin, inclusive, ele foi fazer tudo sozinho, porque ele tava meio chateado que ninguém foi capaz de encontrar as bombas,
bomba, e também porque a Estelar supostamente deixou o Slade fugir. Então naquele momento ele foi fazer tudo sozinho, só que ela explica que não viu nada do que Robin viu na floresta. Então agora basicamente o foco dos Titãs acaba mudando, porque como não acharam nada sobre o Slade, eles vão tentar procurar o Robin enquanto isso. E é então que o Robin ele vai no antigo esconderijo do Slade e vê se tinha alguma prova ou algum vestígio dele. E aquele lugar ele estava completamente abandonado, mas por algum motivo ele continuava vendo o Slade. E foi então que naquele momento o Robin acabou questionando porque a Estelar não conseguiu ver ele. Só que o Slade naquele momento ele acabou nem respondendo. Apesar que o Robin acha que o Slade não vai conseguir fugir porque ele conhece todos os truques dele. Mas a coisa estava um pouco feia, porque se é o Slade mesmo que estava ali, Robin não estava tendo a menor chance, ele só estava apanhando. Só que depois de um tempo, os Titãs acabam chegando e pegam uma cena bem estranha, porque o Robin parecia que estava lutando sozinho. O Robin, inclusive, ele acabou ficando meio bolado porque não era por Titãs ter vindo, era para eles terem ido desligar a suposta bomba. O Robin até acha que talvez ele estivesse escondendo os geradores como ele faz consigo mesmo, assim como naquela hora a Estelar não conseguiu ver ele, saca? O que nesse momento, inclusive, a Estelar até faz um questionamento, porque o Robin é a única pessoa que consegue ver o Slade. O Robin até tenta provar que o estado que ele estava foi porque ele brigou com o Slade, só que o único problema é que aquela porta era a única saída, então era impossível o Slade ter passado por ali sem eles terem visto. E é nesse momento, inclusive, que os Titãs passam a duvidar do Robin, o que acabou gerando mais uma briga que tornou o Robin mais hostil. E foi nesse momento que a Estelar não teve outra escolha e teve que usar a força. E eu vou passar por cima de qualquer um que tente me atrapalhar. Então por causa disso até trancaram o Robin pela segurança dele e pela segurança também de todo mundo, até porque ele tinha ameaçado os Titãs. E um outro motivo também porque eles queriam examinar o Robin para entender o que estava acontecendo. Só que enquanto isso o Robin estava vendo o Slade até na torre, o que nesse momento eu acho que já ficou claro, é uma coisa que só tá na mente do Robin. O lance é que nesse momento, enquanto o Robin estava preso e o suposto Slade estava ali perto, isso causou no Robin um estresse muito grande, que os Titãs inclusive até perceberam pelo painel. Mas isso aconteceu porque o Robin tinha fugido e ele ativou inclusive o sistema de segurança da torre, ou seja, era um protocolo com que ninguém entra e ninguém sai. Então como eles iriam ficar presos ali por um tempo, a Ravenna acaba usando seus poderes para tentar achar o Robin, e foi nesse momento que ela acabou se comunicando com ele telepaticamente, e ela tenta avisar pro Robin, né, que o Slade não tava ali. Só que o Robin, ele acaba insistindo que tá, então foi quando a Ravenna pediu uma coisa, que era para entrar na mente do Robin para ver através dos olhos dele. Ele é real, eu o vi! Então me deixe vê-lo através de seus olhos. E o Robin acabou permitindo, só que aí que acontece uma coisa. O Robin tomou um soco do Slade que tirou na hora a Ravenna da mente dele. E nesse momento a Ravenna até fala que não sabe se é o Slade mesmo, mas por o Robin pelo menos, ele com certeza tá vendo, isso é um fato. Isso tava levando o Robin para um desgaste emocional, porque ele tava realmente apanhando, é como se a presença do Slade tivesse se materializando apenas pro Robin. Só que ele simplesmente não conseguia tocar no Slade, então tava impossível ganhar de uma coisa que você não pode enfrentar. É por isso que toda vez que ele tenta acertar o Slade é em vão. E um detalhe importante é que o Slade ele só aparece nas sombras em que o Robin tá. Ele não aparece na luz, por exemplo, sabe? E quando o Robin parou para pensar em tudo que aconteceu até agora, foi quando ele percebe que a presença do Slade é só para ele. E quando ele se deu conta disso, ele finalmente ligou o gerador de luz, fazendo a presença do Slade acabar sumindo. Sou real para acabar com você. A luz voltou, Slade. Então logo depois disso nós descobrimos uma coisa, o Slade acabou deixando um presente de despedida. A máscara dele tinha um pó químico que quem entrasse em contato com isso, ela mexia com a mente. E é por isso inclusive que só o Robin estava sentindo e ouvindo o Slade, mesmo que ele não estivesse ali. E isso mexeu tanto com o Robin que caso ele não tivesse notado isso, que o Slade que ele estava vendo era só uma ilusão, ele muito provavelmente teria perdido para sua própria mente. E depois que descobriram que esse era o problema, fizeram uma limpeza nele no laboratório, que ele até fez um teste inclusive para ver se tudo tinha voltado ao normal. Só que felizmente todos os Titãs entenderam o que aconteceu, e ninguém ali ficou chateado com o Robin, sabe? Eles até falam inclusive que caso o Slade realmente volte, eles vão estar prontos, mas o que o Robin precisava agora era descansar. Felizmente tudo deu certo no final, exceto pelo Mutano. Tá bom, ele tá melhor.
Mas e eu? Eu tô morrendo aqui! Que por conta da chuva que ele pegou, ele acabou ficando gripado. Agora eu queria comentar de um momento que aconteceu em Gravity Falls, onde tanto o Dipper quanto a Mabel eles foram abalados psicologicamente. E esse episódio, apesar que ele não passa uma bad vibes como foi o do Robin, tem muita coisa nesse episódio que torna ele profundo, mas eu já vou chegar lá. E ele começa com tanto o Dipper quanto a Mabel, eles estavam felizes porque o aniversário deles estavam chegando. E eles iriam fazer 13 anos, o que poderiam experimentar coisas novas. Até ver filmes que antigamente eles não poderiam. Filmes de censura 13 anos, aqui vou eu! Coisa que, convenhamos, ninguém respeita a classificação indicativa, mas tudo bem. Eles só estavam muito felizes porque queriam entrar na pré-adolescência. Então por conta disso, eles queriam dar uma festa. E até nesse momento tava tudo bem, até que entrou o Ford na parada. E ele queria conversar com o Dipper porque ele tinha uma missão para ele. O Ford acaba mostrando que tinha uma fissura no espaço-tempo que poderia se romper, o que seria exatamente o que o Bill queria. Então, para evitar isso, eles tinham que ir resolver isso, mas nesse momento o Dipper até se preocupa com a Mabel. Lembra da fissura no espaço-tempo que eu lhe mostrei? Está quebrando. Mas ela acaba falando que tudo vai ficar bem, porque ela pensou que seria uma coisa rápida. Só que salvar o universo não é uma coisa tão rápida assim. Só que mesmo assim o Dipper acaba aceitando. O que nesse momento, inclusive, a gente percebe a aproximação do Dipper com a Mabel. Porque o Dipper só acabou indo porque ele pensou que seria uma coisa rápida. Mas supostamente vai ser tão rápido que ele nem se preocupa com o tempo que eles vão ficar sem se ver. E lembre-se disso porque vai ser importante mais pra frente. Enquanto isso, a Mabel acabou ficando porque ela queria cuidar das coisas pra festa. E o tempo todo ela tenta se comunicar com o Dipper mesmo ele não estando ali, o que o episódio fica reforçando toda hora que eles são bem unidos, e isso é muito importante para chegar no ponto auge do episódio, porque eles nunca ficaram muito tempo longe um do outro, mas como o Dipper não conseguia responder a Mabel porque estava longe demais para ter sinal, ele só acaba falando que conversaria com ela depois, e enquanto isso ele vai entrando em simplesmente uma nave alienígena, porque o que tinha ali poderia ser útil para estabilizar o que o Ford queria, e aquilo inclusive ao mesmo tempo era uma jornada para salvar o mundo. E mesmo com uma missão tão importante, ainda assim eles estavam se divertindo. Ligou! Opa! Me ajuda aqui! Só que enquanto isso, a Mabel tava por ali esperando os convites pra festa. Só que o único problema é que o aniversário deles cairia numa data muito ruim, então ninguém conseguiria ir. Pelo menos não as pessoas próximas a Mabel. O que não tem inclusive muito o que fazer sobre isso. Mas o lance é que nesse momento acabamos percebendo uma coisa. O episódio começa com Dipper e a Mabel muito animada com seu aniversário. Mas agora o clima tá começando a pesar um pouco. Porque o primeiro lugar que eles pensaram em fazer a festa foi na casa do Stan, só que ele não deixou. Isso porque já teve muitos problemas ali. Depois ela tentou alugar uma quadra que simplesmente também não conseguiu. Aí pra piorar, as amigas da Mabel também não poderiam ir. E se tudo isso já não bastasse, o Dipper não conseguia responder também porque não tinha sinal. Então aos poucos o episódio ele vai construindo uma narrativa para quebrar ela emocionalmente. No começo parecia feliz, agora só parece ilusão, mas dito isso, o Ford acabou perguntando pro Dipper se ele já pensou no futuro. E ele acabou comentando que ele não pensou muito a respeito disso. E foi nesse momento que o Ford ele faz uma proposta pro Dipper, porque ele acaba falando que já tá ficando velho demais para ficar de olho em Gravity Falls sozinho, e ele precisava de um aprendiz para proteger a cidade também. E pelo fato do Dipper ter conseguido fazer boas anotações no diário que ele tinha, o Ford viu muito potencial de pôr o Dipper como um discípulo dele. E nesse momento, normalmente o Dipper até ficaria feliz, mas ele acabou pensando em muita coisa, como na escola e principalmente na Mabel. Ele estava preocupado porque ela ia ficar sozinha na Califórnia, mas o Ford acredita que ela vai se virar muito bem porque a Mabel é muito comunicativa. Só que o Dipper, ele fica muito preocupado porque eles nunca se separaram antes, e como eles são muito unidos, isso ia acabar sendo doloroso. A Mabel vai ficar bem sozinha. Ela tem uma personalidade magnética. E se pararem para pensar, inclusive, o Ford não entende o Dipper, porque mesmo ele tendo irmão gêmeo também, que é o Stan, eles não são tão unidos assim e brigam muito, o que é completamente diferente como é o Dipper e a Mabel. Eles são irmãos próximos, estão sempre juntos e um pensa no outro. Então ter essa sensação de que vou ficar longe dela acabou sendo doloroso pro Dipper, mesmo que ele fique para estudar mistério, que é uma coisa que ele gosta de fazer. O lance é que nesse momento, sem querer, o Dipper acabou achando a cola que o Ford estava procurando. Só que aquilo que ele fez acabou ativando o sistema de segurança da nave, o que faz eles se enfiarem em um baita problema. E depois deles terem enfrentado esse problema, porque o Ford estava prestes a parar em outra dimensão, só que por sorte, né, como o Dipper tem talento, ele acabou dando conta do recado. O Magna Pulse!
De alguma forma ele conseguiu salvar o Ford, mesmo que tenha um pouco de sorte envolvido. Felizmente, eles conseguiram se salvar com segurança. Só que enquanto isso, a Mabel não estava bem, porque logo quando ela estava prestes a completar 13 anos, que era uma coisa que ela esperou muito, acabou dando tudo errado. Só que o Stan, ele acaba tentando motivar um pouco a Mabel. Ele fala que o Dipper vai sempre estar com ela, não importa o que aconteça, o que dá até um certo aperto no coração quando a gente lembra do que aconteceu mais cedo, do Ford falando, né, que ela ia conseguir se virar sozinha, sendo que nesse momento a Mabel acabou falando isso. Pelo menos quando for pra casa ainda vou ter o Dipper. E pra piorar a situação, aquele rádio acabou voltando a ter sinal. E a Mabel começa a escutar o que o Dipper estava conversando com o Ford. Inclusive nesse momento, o Dipper aceita a proposta dele. Só que depois disso, quando o Dipper chega em casa, a Mabel estava completamente arrasada. Eu sei que muita gente não é muito fã da Mabel, mas eu acho que dá pra sentir a dor dela nesse momento. Mas infelizmente, isso faz parte do crescimento. Tudo muda e ela não aceita isso muito bem. Tanto que nesse momento, ela sai correndo pro meio da mata. E o pior de tudo é que a Mabel estava tão paranoica com isso que ela estava disposta a congelar o verão em Gravity Falls por tempo indeterminado, só para as coisas não mudarem, porque o viajante no tempo faz essa proposta para ela, só que ela acabou aceitando, desde que ela passasse para ele uma coisa que o Ford tinha, que é aquela coisa cósmica que o Ford estava tentando evitar fugir. Inclusive aquele cara não era o viajante e se umbiu enganando a Mabel. Ela fez uma burrada por amar o Dipper e isso custou caro, mas eu não vou falar muito disso porque já entra em um outro assunto do episódio. A menos que você queira deixar Gravity Falls. Eu só quero mais um pouco de verão. O lance é que nesse momento a gente percebe o quanto isso mexeu com eles, até o como eles se abalaram emocionalmente. Até consigo entender um pouco do que eles estavam passando. Agora vamos para um outro momento que no caso é do Rigby de Apenas um Show. Já tivemos muito momento em que ele foi abalado emocionalmente, então eu separei um em específico em que tanto ele quanto o Mordecai acabaram passando por isso, que é para mostrar o quanto isso mexeu com a autoestima deles. E isso acontece no episódio 1 da 7ª temporada chamado Tocolândia, que esse nome ele faz um trocadilho sobre a pessoa tomar um toco, ou seja, um fora. E mulheres foram o motivo de mexerem com eles como vocês devem imaginar. O que não é muito estranho para isso deles, não é mesmo? Só que o seguinte, antes de continuar, se eu prendi a atenção de vocês até esse momento, eu acho que você tá gostando do vídeo. Então se inscreva no canal e hype o vídeo, que é pra você não perder outro vídeo como esse aqui, beleza? Eu sempre trago coisa interessante por aqui. E esse episódio começa na casa do Rigby, em que ele tava com a Eileen jogando videogame, e até tava um clima agradável entre casais. A gente vai pro Rei do Galeto! Só que nesse momento acabou aparecendo o Belson e pergunta pro Rigby se ele limpou a calha. E ele acaba falando que não faria isso se o Mordecai não aparecesse também. E por falar nele inclusive, a Eileen acaba fazendo um comentário, que ela não vê o Mordecai desde que ele levou um fora no casamento do musculoso da CJ. E o pior é que ele tava sem trabalhar já tinha 3 semanas. Ninguém tinha visto ele por um tempo, então nesse momento foi quando o Rigby acabou ligando pra ele. E por conta disso acabaram descobrindo que o celular dele tava no sofá. Chamadas perdidas. Nem parece o Mordecai. E até parece que o Rigby, ele não estava se importando muito com o Mordecai, até porque ele estava com a Eileen. Mas o Benson acaba falando que se o Mordecai não aparecer, ele ia estar demitido. Então agora o Rigby, ele tinha uma motivação para ir atrás do Mordecai. E então ele saiu por aí para procurar por ele, só que ninguém sabia onde ele estava. E como ele estava sumido há alguns dias, a Eileen acabou tendo uma ideia, que era colocar cartaz de desaparecido, que era para tentar achar ele. Mas enquanto o Rigby estava tentando procurar por ali pistas de onde ele estava, ele acaba achando um panfleto de uma ilha em que pessoas vão pra lá que são rejeitadas. Inclusive é daí que vem o nome Tocolândia, que é uma ilha onde pessoas que tomaram fora ou tomaram toco no caso. E o pior de tudo é que o Benson acabou escutando e ele já esteve lá. Ele fala que até por um momento ele esqueceu os problemas e achou um local bom. Pelo menos ele tinha boas recordações. Que Mônica? Que Patrícia? Quem é Lisa? Só que o Rigby, ele só estava interessado como chega nesse lugar, e a única forma é tomando um toco. Então basicamente, ele tem a ideia de falar com a Eileen para dar um fora nele. Claro, ele pede para ela fazer isso, só que de mentirinha. E é nesse ponto da história que vimos o que realmente ataca o Rigby. Porque a Eileen, ela nem queria falar essas coisas, mas ela acabou pegando um pouco de raiva. Porque ela ficou lembrando de coisa que o Rigby faz que incomoda ela. Então ela terminou de mentirinha com ele, só que sendo sincera. É irresponsável, preguiçoso, nunca tenta nada novo. A sensação que eu senti é que a Eileen acabou falando boas verdades pro Rigby. Ela ficou acumulando raiva e acabou soltando de uma vez. E ela foi tão convincente que até deixou o Rigby mal. Quer saber?
Acabou tudo! Vai embora! Eu tô te dando um fora, seu mané! Apesar de tudo, até deu um pouco de pena dele, mas acaba funcionando, porque o cara do sax acaba vendo tudo, que o Rigby tomou um toco, então ele poderia ir pra Tocolândia. É até engraçado como o episódio aborda um tema sensível, só que com bom humor. É por isso, inclusive, que a gente nem percebe que tanto o Rigby quanto o Mordecai é quebrado nesse episódio. Só que depois disso, o Rigby chegou na Tocolândia e ele queria ir atrás do Mordecai, que o cara do sax, ele até imaginava onde que o Mordecai estava. Como ele era um novato na ilha, geralmente novato ele compra comida, então a melhor escolha do Rigby era ele procurar no supermercado. E foi por isso, inclusive, que eu escolhi esse episódio em específico, porque ele acabou mostrando tanto a fragilidade do Rigby quanto do Mordecai. Falar a verdade na cara dele também o afeta, e logo em seguida a gente vê o estado deplorável do Mordecai também. Vocês podem notar que Mordecai, ele até tenta parecer alto astral, de que ele estava bem e feliz, mas na verdade ele estava muito mal por dentro. Ele tenta fazer parecer que aquele é um bom lugar e que ele é forte, mas ele tá em um estado completamente deplorável. Olha em volta, cara. Esse lugar é um paraíso. E por ele inclusive ver o Rigby ali, ele sabe, né, que o motivo disso é porque ele tomou um toco. Ele até tirou onda com o Rigby porque ele falou que sabia que a Eileen não ia aguentar. E ele continua tentando fazer parecer que aquele lugar é muito bom. Só que a gente acaba vendo até outras pessoas parecidas com ele. Mas o Rigby acaba avisando que se ele não sair dessa, ele acaba sendo demitido. Mas o Mordecai acaba nem se importando, porque naquele lugar, parece que ele não precisa se preocupar com nada. Então foi quando, nesse momento, o Mordecai até levou o Rigby para conhecer o pessoal. E a situação basicamente era terrível, porque o local era podre. A gente nota que é tudo sujo, o resto de caixa de pizza, e o único ânimo que eles tinham é quando iriam comer, que pareciam até animais. Comida fresquinha! De resto, era completamente insalubre, pia cheia de louça, o lixo esborrando. Nenhum ser humano conseguia viver naquela condição. Só que mesmo assim ele tentou mostrar pro Rigby como é a Tocolândia. Lá tem como eles se divertirem, jogar vôlei e ir pra piscina. Mas a real é que apesar de ter muita coisa pra fazer ali, ninguém queria estar nessa ilha mesmo. Até porque aquele lugar é basicamente uma distração. Tentar esquecer o mundo lá fora, não pensar nos problemas. Tanto que tem um momento que a gente conseguiu ver o olho do Mordecai e percebe que ele tá muito triste. Mas chegou um momento em que o Rigby chama o Mordecai para ir pro parque, que ele acabou se recusando de novo. Então acabou não tendo jeito, o Rigby teve que jogar real na cara dele. Ele até tentou conversar com ele inclusive, falando que a CJ é apenas uma garota. Ele tinha que superar porque tem outras por aí, mas ele nunca ia conhecer se ele ficasse nesse lugar que parece um fracassado. E então nesse momento que a gente percebe o quanto o Mordecai perdeu a noção do tempo, porque ele estava achando que ele só estava ali há 2 dias, mas na verdade ele já estava há 2 semanas. E é então que a gente percebe que a vida que ele estava levando só estava destruindo ele. Está desperdiçando a sua vida. Olha só pra você. Ai. E quando o Rigby mostrou o reflexo do Mordecai, ele percebeu o que estava acontecendo. Então nesse momento, finalmente o Mordecai tomou a atitude de ir embora, mas o pessoal da ilha começou a perseguir eles, impedindo deles fugirem. Só que felizmente eles conseguem fugir porque aqueles caras, eles são os fracassados. A forma que eles vivem, eles não iam conseguir correr rápido nunca. Então eles conseguem sair da ilha e chegam no cara do sax. Então ele dá aquela força, né, que eles podem voltar pra casa. E o mais engraçado é que quando eles chegaram lá, o cara do sax ainda se lembrava do Benson. Mas o mais importante desse momento é que o Rigby acaba falando pro Mordecai dar um tempo de romance e tentar focar mais um pouco nele mesmo, o que inclusive nesse momento eu até concordo com o Rigby. Só que logo em seguida o Rigby acabou ligando pra Eileen. Ele queria saber basicamente se estava tudo bem com eles, afinal ela terminou com ele de uma forma muito convincente, então ele só queria ter certeza se estava tudo bem, e realmente estava. Eileen? Sou eu. A gente tá separado ainda? Mas agora me conta, quais desses momentos foram mais intensos? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais.